Aqui tem um privilégio de ter uma televisão na frente. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Pode seguir. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, ou um pé de zimbro, em algumas traduções. Vou ter que ler aqui. Pé de zimbro. E pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Presta atenção numa coisa. Você olha para esse texto, Elias ficou 3 anos e pouquinho sem se apresentar ao povo. Lembra? Ele disse: não vai chover por 3 anos e meio. Não choveu, ele também não se apresenta para o povo. Ele estava na pandemia, ele não tinha contato físico com ninguém, não podia tocar em ninguém, não tinha culto, não tinha nada para ele, 3 anos e pouco. De repente ele se apresenta e Deus faz maravilhas. Os céus se abrem, consome holocaustos, os profetas de Baal e de Aserá são mortos. Ele fala: vai chover, aquele texto muito conhecido, em que ele manda o discípulo: vai lá e olha, vê se tem sinal de chuva. Não, na 7ª vez ele volta, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele fala para o rei: corre, porque senão vai. Então milagres, coisas sobrenaturais ali. Na noite seguinte, durou uma noite a alegria dele. Na noite seguinte, Elias, o grande líder, estava pensando em suicídio. Para pensar um pouquinho nisso. Uma noite, ou um dia, eu vejo milagres, Deus me usando. Recebo uma ameaça, 24 horas depois, eu estou dizendo: Senhor, tira a minha vida. Que coisa louca. Não, não é coisa louca, isso é humano. Isso é o ser humano. Isso é gente como eu e como você, que passa por situações que às vezes nós não compreendemos. Quantos me entendem, diz amém. O que mudou? Foi a carta de uma mulher, a carta de uma bruxa assassina, que diz para ele: eu vou matar você. Estou falando de uma forma mais comum aqui. Aí tem um outro homem, muito interessante também, que está em Salmo 73, verso 1, 2, 3, Asaf, um grande instrumentista, o homem que era o líder do louvor na época de Davi, para a gente entender melhor, o homem que Deus levantou para levantar o louvor na época, na sua geração. Ele escreve assim: de fato, ou certamente, Deus é bom para com Israel, aleluia, e para com os de coração limpo. Volta um pouquinho. Aqui diz puros de coração. Eu gosto da tradução coração limpo, sabe por quê? Porque se está limpo é porque um dia foi sujo, e é o nosso caso, é o meu e o seu. Jesus vem e limpa, purifica o nosso coração, porque um dia ele foi sujo. Posso ouvir um amém ou não? E ele faz uma afirmação: gente, igreja do Senhor, certamente, com certeza, Deus é bom para com Israel, para com o seu povo. Quantos podem dar glória a Deus? Para com os de coração limpo. Aí ele segue dizendo: mas quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Ou seja, quanto a mim, o meu coração não está limpo. É isso que ele está falando. Quanto a mim, o meu não está limpo. Quase que meus pés resvalaram. Faltou pouco para que desviasse os meus passos. Ou quase que eu me desviei da igreja. Quase que eu saí do caminho. O meu coração deixou de ficar limpo. O meu coração deixou de ficar puro. Eu amo esse texto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos grandes problemas que nós temos é que nós às vezes estamos vestidos de crente, colocamos uma Bíblia, vemos para o culto e escondemos o que está dentro do nosso coração de verdade. Eu me admiro essas passagens porque Deus não esconde a realidade do coração dos homens que serviram a Ele.
homens especiais, homens que marcaram a sua geração e que Deus pega e chancela e põe na Bíblia dizendo, esse aqui quase que caiu, porque assim somos nós somos humanos, nós somos falhos. E Asaf é sincero ao dizer, ele escreve esse salmo, ele escreve essa música, e Deus vai lá e fala, põe na Bíblia, tem que estar na Bíblia, porque é humano, ele não é um anjo, ele é um humano. Por que eu quase caí? Porque eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Em outras palavras, eu vou dar um exemplo nosso lá da fronteira. Estou chegando eu lá na igreja, de bicicleta, e passa alguém que mexe com outras coisas, numa SW4, ar-condicionado, fechadinho, ou numa BMW, X6, X5, X5, e eu estou chegando na igreja na minha motinha, placa paraguaia, toda caindo aos pedaços, e eu sou servo do Senhor, e o cara faz o que é mal. É mais ou menos assim que esse homem estava falando. Quando ele começa a olhar para o mundo, eu falo, esse mundo é injusto, eu que sou servo do Senhor, estou desse jeito, e esse cara aqui faz coisa errada, que não é, ele não esconde que está fazendo coisa errada, todo mundo sabe que está fazendo coisa errada, e isso estragou o meu coração. É isso que ele estava falando, isso estragou o meu coração, isso não me deixou bem, isso me causou tristeza. 2 homens nós estamos falando aqui, um, Elias, o grande profeta, outro, o maior nome da música do Antigo Testamento, Asaf, e os 2 em crises, os 2 em dificuldade, os 2, e eu quero falar um pouquinho sobre isso com você, porque nós somos diferentes deles, a nossa estrutura é diferente, o nosso coração é incontaminável, é diferente? Não é, nós também nos entristecemos, nós também olhamos para as situações e falamos, mas como? Estão vendo o momento político da igreja em que uns estão felizes e outros estão perguntando, como? O Brasil ficou meio dividido, né? Nas votações, e uns estão celebrando e outros falando, não pode. Uns estão felizes, outros estão tristes. Isso vale para todas as áreas da vida. Como que nós vamos lidar com algumas coisas que nós não entendemos às vezes? Eu quero falar com você sobre 3 coisas que levaram esses homens, em especial Elias, a entrar no que nós podemos chamar assim, descrito na Bíblia, a primeira depressão da história ali. O que leva pessoas como ele, o grande Elias, a atravessar situações difíceis, a ponto de Deus ter que intervir, para salvar ele? Primeiro ponto, fala comigo, ler incorretamente os eventos da vida. Sabe, muitas vezes nós lemos incorretamente os eventos da vida. Por exemplo, a perda de um ente querido. Eu perdi minha mãe tem 5, 6 meses. Uma coisa é você perder alguém que você já está doente, que você já vai se preparando, né? O médico já vai te falando, está difícil, está difícil, não, mas de repente você está tomando um chimarrão, que literalmente foi assim, atendendo um casal de pastor, toca 2 vezes seu telefone, eu de costume não atendo, porque eu estou atendendo alguém, depois eu vou retornar, terminei, eu olhei, era meu irmão, 2 chamadas perdidas e uma mensagem, a mãe faleceu. Esse cara está brincando comigo, mas meu irmão brincar comigo não pode, liguei, o que foi, cara? Foi, Max, perdemos a mãe. Falei, mas como, por quê, o que foi, não tem nada, eu estava acompanhando, tinha acabado de fazer os exames, o coração dela parou, Max, foi o que estão falando. Peguei o carro, desci, depois a Carmen deu aquela loucura. Como entender? Estou colocando eu, como entender, como ler de forma correta uma situação dessa? Eu
que falei, eu não sei em quantos velórios eu levei mensagem para as pessoas. Se tem a coisa que eu acho mais difícil para fazer, é levar uma palavra num velório. Porque o que você vai falar? Como você vai atingir o coração humano? Você faz, você ora, você prega. Eu até me preocupo em ter uma homilia pronta, mas ali eu era o filho. Como ler aquele negócio ali? Como entender esse negócio? Então, às vezes nós lemos incorretamente. E aí você começa, e às vezes você traz a culpa para você, de algumas coisas que você não tem controle. E se você olhar para Elias partiu para esse caminho. Ele trouxe todo o peso para ele. Se você estudar, e nós não temos tempo para isso, ele faz isso, ele lê incorretamente. E tanto é que ele diz para Deus, lá em 1 Reis 19, dizendo, só eu fiquei, tentam matar os teus profetas, só eu fiquei, não é verdade. Depois você segue lendo, e tinha 7.000 que não tinham se prostrado diante de Baal, mas na crise ele estava lendo incorretamente, um divórcio. Pessoas que se divorciaram, que esses dias eu atendi um casal, ele está tentando um novo relacionamento e não está dando certo. Sabe por que não está dando certo? Não é que ele não gosta da mulher, nem é que a mulher não gosta dele, eles se gostam, mas ele sente culpa, ele traz culpa do primeiro, ele não consegue, porque ele está lendo que a culpa é só dele. A gente sabe que não é verdade às vezes. Então muitas vezes nós lemos incorretamente os eventos que acontecem, trazemos para nós um peso que é maior do que nós podemos suportar e nós adoecemos. Asaf, um homem que fazia músicas maravilhosas, que tocava talvez como ninguém na sua época, mas que não soube ler, e aquilo maltratou o seu interior e feriu ele. Quantos me entendem aqui, diz amém. Segundo ponto, a falta de equilíbrio na vida. Repete comigo, falta de equilíbrio na vida. Olha um pouquinho, vamos olhar para Elias de novo. Elias não se relacionou. Qual foi o relacionamento dele por 3 anos e meio? Com um corvo e com uma viúva de Serepta. A Bíblia não relata mais nada. Tenta você viver 3 anos e meio que teu relacionamento é com um corvo, com mais uma pessoa que você não tem toques, não tem conversa, não tem abraço, e outra, você é o profeta Elias, você não pode conversar com qualquer um. E tem pessoas que não respeitam os seus limites, trabalham de dia, trabalham de noite, não tem vida. Eu já me peguei assim. E que a minha própria esposa, Max, vai jogar vôlei, vai pescar, vai fazer alguma coisa, você precisa se respeitar, e é verdade. Quantas vezes nós caímos nisso, e nós não temos equilíbrio, e isso nos desconectam de relacionamentos, e nós vivemos sozinhos, e nós não fomos chamados para isso. Você e eu, nós vamos ter equilíbrio na nossa vida, amém? Nós vamos ter um evento para homens agora quarta-feira, e o tema nosso é corpo, alma e espírito. Sabe por quê? O texto de Tessalonicenses diz assim para nós, que nós precisamos apresentar de forma irrepreensível a Deus o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Eu e você, nós vamos apresentar para Ele. Eu chamei os homens e falei, como é que nós estamos nesse negócio aqui? Vamos olhar para dentro de nós? E nós descobrimos que foi o meu corpo, precisa dar uma ajustadinha para apresentar para Deus. Nós precisamos ter equilíbrio. Posso ouvir um amém ou não? Então, primeiro ponto, que levaram Elias a aquele momento, chegar até pedir para morrer. O primeiro deles que nós falamos é, você lê incorretamente os eventos da vida. Então calma, na multidão dos conselheiros há sabedoria, busca entender o que está acontecendo. E segundo, tenha equilíbrio na sua vida, não tenha uma vida desequilibrada, isso vai judiar de você, vai judiar. Eu me lembro de uma vez, num momento da minha vida, eu tinha só a Raíssa com 2 anos, parece, 2 para 19, tem 17 anos isso. E
eu cheguei em casa, Carmen olhou para mim e disse assim, você não está bem, né? Eu falei, não, eu vou levar a Raíssa lá na pracinha e você se ajeita aí. Eu deitei no chão e eu comecei a esbravejar, fazendo mais ou menos o que Elias fez na caverna lá, chorar. E aí, uma voz falou comigo assim, você quer repetir a história dos seus pais? Na hora eu falei, é o diabo, porque meu pai é um guerreiro, minha mãe também é uma guerreira. Aí eu olhei para, meus olhos estavam fechados, mas na minha visão eu olhei para a parede, e na parede tinha a marca de uma bala. Meu avô se suicidou, sentou, tof, e a bala atravessou, ficou na parede, e aquele buraquinho na parede ninguém mexeu, por respeito. É uma marca de morte registrada ali. Eu, quando criança, eu vi aquilo. Eu olhei para aquela parede e falei, mas eu não estou pedindo para morrer. Aí a voz disse para mim, ainda não, mas você está desistindo, você está entregando coisas, e um abismo chama outro abismo. Eu levantei dali, eu lavei o meu rosto, falei, muito obrigado, Senhor, essa foi a minha oração, eu entendi, e fui lá encontrar minha esposa e minha filha, e nunca mais eu parei, porque eu entendi. Toma cuidado, leia corretamente os eventos da tua vida, e tenha equilíbrio na sua vida, em nome de Jesus. Tem algumas coisas, eu não tive tempo de pedir, mas sabe aquelas bolinhas de borracha que você joga e salta? Isso. Tem algumas coisas na vida que você joga para baixo e ela sobe de volta. Emprego. Você perdeu, você pode pegar de volta. Empresas, faliu. A história, é só pesquisar. Os homens mais bem-sucedidos do mundo quebraram 2, 3 vezes. Então, quebrou, foi para o chão, sobe de volta. Mas tem algumas coisas que não são como a bolinha, que são como esse aqui. Se eu soltar, ele não vai subir de volta, vai quebrar, e já foi. Assim é a tua vida com Deus, por exemplo. Se você brincar, pode não ter a chance mais. Alguns têm chance, outros não têm mais. Teu casamento não é bolinha de gude não, tá? Teu casamento é isso aqui, ó. Cuida dele, não deixa ele cair, não deixa cair. A tua saúde, eu lembro até hoje, 42 anos, resolvi fazer uma consulta com o Dr. Tel, nosso bispo Teovino, Tel, desse tamanho, né? Mas me deu um ralo, eu ouvindo ele, eu falei, você não tem autoridade para falar comigo. Quase que eu falei isso para ele. Aí eu falei, não, mas eu estou pagando a consulta, o cara está me ajudando, e o cara está falando a verdade para mim. Nós não podemos brincar com algumas coisas, amém, queridos? E nós olhamos, presta atenção nisso aqui agora, que é muito forte. Nós vemos que a entrega profunda de Elias a uma obra fez ele abusar de si mesmo. Fez. Porque não existe corpo que aguenta determinados ritmos de vida. E aqui fica um conselho de irmão para você. Mateus 25 tem a parábola das 10 virgens. Quem lembra dela? Levanta a mão. Faz assim, 5 prudentes, 5 insensatas. O que faltava na insensata? Nas insensatas? Azeite, óleo. Quem anda de bicicleta aqui? Vou pegar o pastor aqui. Pastor, se eu pegar a sua bicicleta e começar a andar nela, todo dia, 10 quilômetros, vamos pegar assim, básicozinho, e eu não cuidar dela, só andar, o
que vai acontecer com ela daqui uns um ano? Eu vou te devolver ela. Como é que ela vai estar? Assim é o cristão. Aprende uma coisa, gente. Você precisa de azeite nas tuas engrenagens. Você não pode só fazer as coisas se o Espírito Santo não estiver com você. O azeite é o Espírito Santo. Você não pode ser aquela bicicleta que só faz, só é natural. Nós estamos no natural, mas nós lidamos com o sobrenatural. E no sobrenatural, você precisa do azeite. Registra isso dentro de você. Você precisa do azeite. Nós, como igreja, temos que ser uma engrenagem natural que funcione, porque é natural. O irmão Cícero estava lá na porta, me deu um abraço. É natural. Ele precisa estar lá, arrumar o cabelinho, colocar uma gravatinha, né, tal, porque ele vai representar a igreja natural. Mas o abraço que ele vai dar não pode ser só natural. Tem que ter óleo no abraço dele. A hora que ele passar a mão para mim, eu tenho que tirar minha mão, tem que estar encharcada no óleo. Você está entendendo o que eu estou falando? Não vai ter óleo físico, mas tem unção naquele negócio. Eu não posso vir aqui para pregar para você e só eu, porque eu não sou um palestrante. Não, eu não escolhi ser palestrante, escolhi ser um pregador do Evangelho. E se o Espírito Santo não estiver aqui comigo, não adianta. Se o Espírito Santo não pegar essa palavra e não tocar em você, meras palavras, pode até fazer você se emocionar, mas eu não quero que você se emocione apenas, eu quero que você seja transformado pela palavra. É diferente, e isso só o Espírito Santo pode fazer, porque nós precisamos ser uma engrenagem mais perfeita possível, dentro das nossas limitações, mas tem que ter azeite. Guarda isso no seu coração em nome de Jesus. E o ponto 3, para nós ir fechando já: achar que você vale por aquilo que você faz. Repete comigo: achar que eu valho pelo que eu faço. Tenta imaginar, tem um testemunho, um livro, eu ganhei esse livro, Casagrande e seus demônios. O ex-jogador, comentarista Casagrande, que foi viciado em drogas e que dá seu testemunho. E um pedacinho do seu testemunho, ele diz assim: eu não soube lidar quando eu parei de jogar. Aquela adrenalina do povo gritando seu nome, aplaudindo quando você faz uma jogada bonita. E eu parei, acabou tudo aquilo. E eu achei que eu não valia mais nada. Imagina quem canta, se de repente perdeu a voz. Quer dizer que você não vale mais nada, porque você só valia pelo que você cantava? Não é verdade. Isso é dentro da igreja. Eu tenho pessoas que saem da igreja porque não se sentem bem mais, porque eles lideraram por determinada circunstância, ele não pode mais ser líder, e ele não vem mais na igreja, porque o que ele está entendendo? Eu só valia pelo que eu fazia. Não é verdade. De onde você tirou isso? E isso maltrata a gente, isso deixa a gente doente. Você não vale pelo que você faz, você vale pelo que você é. Mas isso tem que estar bem resolvido dentro da gente, senão a gente vai se ferir, vai se machucar. Como estão me entendendo? Diz amém. E o que eu posso fazer quando essa tristeza, esse mal-estar, essa depressão bater na minha porta, se um dia ela bater? O que eu faço se uma situação dessa vier me afrontar? Eu quero trazer um exemplo de Deus agindo. Eu acho que Deus é o melhor exemplo para nós. Jesus é o melhor exemplo para nós. E aqui, você lembra da passagem que nós começamos a ler de Elias? Quando ele pede para morrer, a Bíblia fala, e eu prego uma palavra sobre isso, eu vejo Deus se transformando num padeiro, o padeiro do céu, e o anjo o entregador. E Deus faz pão, não é refrigerante, é água,
não é suco, é água, e fala: anjo, vai lá, leva pão e água para Elias. O anjo podia falar assim: mas Senhor, profetinha sem vergonha, né? O Senhor acabou de fazer tanta coisa, tanto milagre, que está lá, fraquejando, pedindo para morrer. O Senhor vai dar pão e água para ele? O Senhor vai fazer um resort ali daquele momento do deserto para ele? Anjo, vai lá e leva pão e água para ele. Ele estava dormindo. Deus podia falar assim: profeta meu é para trabalhar, é para ralar, é para fazer. Quantas vezes você já ouviu isso? Ele estava dormindo e Deus respeitou ele dormindo. Anjo, vai lá, carinhosamente, toca nele. Fala comigo, toca nele. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Toca nele, acorda ele e dá pão e água para ele. Senhor, já dei, dormiu de novo. Deixa dormir. Aí acorda ele de novo, toca nele, tocou, dá mais pão e água e fala para ele: come bem, porque é longa a tua jornada. Ele faz isso. Ou seja, Deus respeitou Elias na sua crise. Respeite as pessoas, e antes de respeitar as pessoas, se respeite também. Depois que Elias passa por aquele momento, ele vai até Horebe, o monte de Deus, entra na caverna, faz mais uma reclamação, murmura mais uma vez, e Deus fala para ele assim: vem na porta da caverna. E ele vem na porta da caverna, e ali há 4 manifestações: o fogo forte, o fogo, né? Fogaréu lá, e a Bíblia faz questão de dizer: mas o Senhor não estava no fogo. Depois um terremoto, mas a Bíblia faz questão de dizer: o Senhor não estava também no terremoto. Depois, não nessa ordem, mas um vento forte, um vendaval, mas Deus não estava no vendaval. Aí depois vem um cício suave, presta atenção nisso, uma voz tranquila, mansa, e diz para ele: filho, vem para fora. E a Bíblia diz então que ele volta para dentro, pega a sua capa e sai para fora. E aí ele retoma o seu equilíbrio, e Deus fala para ele: ok? Ok? Então agora que você está equilibrado de novo, vai e volta ao teu caminho. Faz o seguinte: vai ungir Azael, rei sobre a Síria, Jeú, rei sobre Israel, e vai encontrar Eliseu, e vai trabalhar ele para ser teu sucessor. Mas e eu, Senhor? Fica tranquilo, você fica tranquilo, vai fazer o que eu estou fazendo, vai fazer o que eu estou te mandando. Eu digo para você, ainda bem que Elias não cruzou com nenhum crente pelo caminho. Ainda bem que Elias não cruzou por nenhum crente no caminho. Porque se cruzasse por um crente, iam falar para ele: você precisa ler mais a Bíblia, Elias. Você precisa orar mais, Elias. Você precisa jejuar mais. Você precisa trabalhar mais para o Senhor, por isso que você está mal. Deus não fez isso. Deus mandou o anjo dele, que alimentou, deixou ele descansar e tocou nele. Nós precisamos de toque, nós precisamos de abraço, gente. Nós precisamos ser abraçados, nós precisamos ser tocados. O teu pastor precisa tocar em você. O dia que você vier no culto, ele não tocar em você, você pega a mão dele e leva na tua cabeça. Toca em mim, fala para ele. Nem que for, me passa a mão, pega nele. Você precisa ser tocado, você precisa ser abraçado. Ah, mas eu não gosto de abraço. Tá bom, abraça, começa meio de lado, mas vai. O anjo tocou. Meu pai é assim, meu pai não é muito de abraçar. Eu chego lá, abraço, lambo a careca dele. Aí depois acaba que ele também dá uma apertadinha, sabe? Gente, nós precisamos disso. E para de ser diferente de Deus, começa a ser mais perto do que Deus é. Não, você viu alguém que você não está entendendo? Não dá aquele olhar que queima, que machuca, como fogo. Não, Deus não está nesse negócio. Não faz um estardalhaço,
um terremoto com aquela situação. Não, ame as pessoas. Abrace as pessoas. Olha como Deus tratou com Elias, gente. Tem um modelo para nós, amém, queridos? Tem um modelo para nós. E eu quero encerrar com você dizendo assim, ó, Isaías 55, por favor, verso 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, ou que os pensamentos de vocês. Então, eu quero convidar você que está aqui nessa manhã comigo, primeiro, olha para dentro de você, se respeite e não tenha vergonha se você passa por algum momento de crise, porque Elias o grande passou, Asaf o grande quase caiu, e eles contam por quê? Porque eles não souberam, eles olharam para situações que eles não entenderam. Isso já aconteceu, e vou dizer para ti, e vai acontecer na nossa vida, porque nós não temos todas as respostas, e nós vivemos no mundo, e o mundo jaz do maligno. Então não vai ter como, nós que somos aqui peregrinos e forasteiros, olhar para esse mundo e ficar contente, não tem como, gente. A gente vai viver crises, nós viveremos crises, e nós temos que saber administrar essas crises. E quando você estiver do lado de alguém que está passando por crise, fica aqui o modelo de Deus para você. Seja você o padeiro, seja você o que toca, seja você o que tem a voz mansa e suave. Aí você fala para mim, tá, mas qual foi o final de Elias? A Bíblia responde em 2 Reis, no capítulo 2. A Bíblia diz que Elias vai sozinho, Eliseu insiste, vai atrás dele, até que um redemoinho toma Elias, e Elias, que pediu para morrer na sua crise, não conhece a morte. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, os meus caminhos são melhores que os seus caminhos. Então o homem, repito para você, que na crise pediu para morrer, ele não conheceu a morte, porque Deus disse para ele, não vou responder ao seu pedido, não vou fazer do seu jeito, eu vou fazer do meu jeito, e o meu jeito para você é que você vai ser um dos 2 homens na Bíblia que não vai conhecer a morte. Deixa ser do jeito de Deus. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Quem está disposto a dizer, Deus, eu quero que seja do teu jeito, em nome de Jesus. Então fecha teus olhos aí no seu lugar, nós vamos orar, vamos falar com Deus, mas nós vamos oportunizar você também. Olha para mim antes de nós orarmos, presta atenção no que você vai ouvir agora. As circunstâncias me levaram a dar umas voltas, e nós temos hoje 4 igrejas lá no Peru, e nós fomos lá visitá-los. Cultura diferente, povo diferente, comida diferente, altitude diferente. Assunção, nós temos 2 igrejas, Assunção e Inhambu, também povo diferente, cultura diferente, mas uma mesma necessidade, o altar de Deus. Isso não muda em lugar nenhum. Nós precisamos se conectar com o altar. Nós precisamos de conexão com o altar. Quando você se conecta com o altar, um capítulo novo se inicia na sua vida. E eu trago esta palavra para você nesta manhã, uma reflexão, um convite à meditação, mas eu quero que você medite dentro de você. Elias foi sincero, Asaf também foi. E qual se você fosse escrever o seu salmo, qual seria a tua fala hoje? Senhor, Asaf escreveu, Deus é bom, é verdade, gente, pode acreditar, é certeza que Deus é bom para com Israel,
E tenha certeza, Deus é bom para os que têm o coração limpo. Mas eu quero dizer para você que quanto a mim, que dentro está estragado, eu quase que resvalei. Essa é a verdade de Asaf. Qual que é a sua verdade? Como é que está aí dentro de você? Eu quero dar a oportunidade para você falar isso para Deus. Não é para mim não, é para Deus. E eu quero abrir o altar para você. Se você quiser vir até Ele, se colocar aqui de joelhos e começar a falar com Deus, do seu coração. Não vai falar do coração dos outros, é do seu. Fica à vontade. Agora o louvor vai cantar, para que você possa ter a sua. Você vai falar com o Senhor apenas.
de louvor, digno de louvor. Pode ir Tu és santo, voltando para o seu lugar. santo é o Senhor Deus poderoso.